Bom dia, turma. Tudo bem? Hoje, na nossa aula, nós vamos aos exercícios da unidade 3. Nós vamos fazer juntos esses exercícios. Vamos fazer aí os devidos comentários, né, de algumas questões aqui. E vamos também às respostas. Então, vamos lá. Bom, na página 580, no primeiro exercício que nós temos 4 imagens, né? E aí ele coloca o seguinte: as fotografias de satélite foram tiradas na sequência em datas importantes que se referem ao início das 4 estações do ano. Com base nessas informações, na letra A ele pede, né, indique a estação do ano que tem início no hemisfério sul, na foto 3, e justifique a sua resposta. Na foto 3, a imagem, né, que nós temos aí, ela vai representar justamente o período da primavera, tá? Então, a primeira resposta aí é vocês colocarem a primavera. Para o hemisfério sul, a foto 2, ela já vai indicar o inverno, o que pode ser constatado pela incidência dos raios solares, né? Dos raios solares no Polo Norte e a sua ausência total na parte do Polo Sul. E pela sequência das fotos, a foto 3, ela indica o início da primavera no sul, a estação subsequente ao inverno. Moleza essa questão, né? Só a gente reparar a posição da Terra, né? Como tá aí na imagem, tá? Na letra B, ele diz assim: identifique para cada uma das fotos um solstício ou um equinócio, tendo como referência o hemisfério norte. Então, vamos lá. Na primeira foto, nós temos um equinócio de primavera. Na segunda foto, nós vamos ter um solstício de verão. Na terceira foto, nós teremos um equinócio de outono. E na foto 4, nós teremos um solstício de inverno. Também é só olhar, né? Como eu falei antes, é só olhar as imagens para que a gente possa conseguir detectar quais estações, né, está sendo retratada em cada uma delas. Já na página 581, vamos lá. A número 1, ele diz: no que diz respeito apenas a termos e nomes relacionados ao sistema solar, aos astros que dele fazem parte e a fenômenos e movimentos que nele ocorrem, assinale o que for correto. Esse tipo de exercício aqui, vocês vão fazer um somatório das opções certas, tá? Então, vamos lá. Número 1 diz assim: Júpiter, asteroides, cometas, eclipses solares, movimentos de rotação e satélites naturais. Essa resposta está certa. A próxima questão certa na número 1 é a número 4, onde ele diz: Saturno, ocultação de satélite, fases da Lua, erupções vulcânicas, tempestades magnéticas e auroras polares. Essa questão também está certa. Então, nesse somatório aí, é o 1 mais o 4, dando um total aí de 5 no somatório dessa questão, tá? A número 2 também vai ser a mesma coisa. Sobre o sistema solar e as teorias a ele representadas, assinale o que for correto. Então, vamos lá. Número 1, ele diz: a teoria de um sistema solar geocêntrico foi proposta pelo astrônomo grego Ptolomeu e mais tarde contestada por Nicolau Copérnico. Está certa essa resposta. E a próxima resposta certa é a número 2, onde ele diz: a teoria heliocêntrica foi defendida por Galileu Galilei, que aceitou as ideias propostas por Nicolau Copérnico. Também está certo. Então, no somatório dessas duas respostas aí, nós teremos um total de 3. Número 3. Na número 3, nós temos aí uma figura, né, que indica, né, que nos indica aí
a inclinação do eixo de rotação da Terra, né, em relação ao sistema solar. E aí ele diz, observando os planetas, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, nessa ordem, assinale a alternativa contendo 3 planetas que não apresentam estações definidas durante a duração do seu ano. A resposta certa é a letra E, tá? Mercúrio, Vênus e Júpiter são os 3 planetas aí que não apresentam as estações definidas durante o seu período aí de ano. Então, a resposta certa é a letra E. Número 4. A número 4 nos diz o seguinte: a translação ou órbita da Terra ao redor do Sol constitui a causa da existência das estações do ano em nosso planeta. Esta afirmação está? A resposta, gente, incompleta é a letra A, onde ele diz, pois a inclinação do eixo terrestre explica a desigualdade de insolação, tá? Então, a nossa posição da Terra, ela interfere muito em relação, né, à radiação solar que nós recebemos do Sol. Tá? Então, isso influencia muito. Por isso que em alguns lugares nós temos áreas que recebem uma maior intensidade e outras nós recebemos áreas que não são tão intensas assim, tá? Número 5. Vamos lá. A número 5, ele diz o seguinte: a coluna da esquerda, abaixo, apresenta os movimentos de rotação e de translação, responsáveis por diversos fenômenos, né? E a da direita, alguns desses fenômenos. Então, vamos lá. É só para a gente associar. Então, a resposta aí dessa questão é a letra A, tá? Onde nós temos afélio e periélio representam translação. Ocorre de oeste para leste, está falando do movimento de rotação da Terra. Movimento aparente do Sol, também estamos tratando de rotação. E estações do ano, estamos tratando de translação. Moleza até aqui, né? Então, vamos continuar aí para a nossa próxima página. Nessa questão 6... Nós temos 4 figuras, né? Elas representam equinócios e os períodos de solstício. Então, vamos lá. Na letra A, ele diz assim: por que se utiliza a expressão deslocamento aparente do Sol, né? Na verdade, se utiliza por causa do movimento de rotação da Terra, que ele vai explicar o movimento aparente do Sol, né? Um observador na Terra, ele não percebe o movimento da Terra ao redor do Sol. Aparentemente, ele vai ver o Sol girando ao redor da Terra, né? Isso é bem comum para a gente, porque é justamente o que a gente costuma perceber, né? A gente costuma perceber como se o Sol fizesse esse giro, né? Mas, na verdade, não é o Sol. Na verdade, é a Terra que vai fazer esse giro. Na letra B, ele diz: os equinócios e os solstícios determinam o início de quê? O início das estações do ano. Na letra C, ele fala: os trópicos de Câncer e Capricórnio são linhas imaginárias que passam a 23 graus e 27 ao norte e ao sul da linha do Equador. Com base na figura, o que explica, né, esse valor aí de 23 graus norte e 27 ao sul? Então, nós temos aí as marcações de latitudes, né, referentes aos trópicos. Lembrando que sempre são linhas imaginárias. Então, vamos lá, como resposta, vocês podem colocar que os raios solares, eles incidem perpendicularmente sobre a Terra, no solstício de verão, no hemisfério norte, e no solstício de verão, no hemisfério sul. Nos pontos da Terra, exatamente, né, sob os trópicos de Câncer e de Capricórnio, haverá ao menos um momento, num único dia por ano, em que o Sol estará em seu completo zenite.
Isso ocorrerá na data do solstício de verão do respectivo hemisfério. Vamos a número 7. A número 7 é para marcarmos verdadeiro e falso. Então, vamos lá. A primeira opção, ela é falsa. A segunda opção, ela é verdadeira. A terceira opção, ela é falsa. A quarta opção e a quinta opção, elas são verdadeiras. Número 8. Se a cada hora o planeta Terra percorre 15 graus de longitude, quantos graus ele realiza a cada rotação? Eu cheguei a explicar isso uma vez em sala para vocês, né? A superfície terrestre, ela tem aí um ângulo de cerca de 360 graus, aonde dividido, né, vai dar justamente esse valor aí, né, esse ângulo, esse intervalo de 15 graus de longitude. Então, a resposta certa é a letra D. Número 9. Na número 9, nós temos aí uma imagem da superfície terrestre, né? A incidência dos raios solares aí em relação à Terra e em relação aos pontos A e B, que é o que nós vamos olhar. E daí ele diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre as cidades. A resposta aqui, gente, é a letra B. Porque um morador da cidade A, ao amanhecer, prepara-se para as atividades do dia. Justamente porque, né, para quem está na parte A dessa imagem aí, o dia para essa pessoa chega antes, né, chega mais cedo do que para aquele que está posicionado aí na letra B ou então em qualquer outra parte dessa imagem aí, onde você veja esse escuro aí que está justamente representando aí um certo período da noite. Bom, vamos continuar aí. Ainda na 582, vamos lá. As marés, elas são alterações, né, do nível de água dos oceanos e dos mares verificadas em todo o planeta. Elas interferem de maneira significativa na formação das correntes marítimas, né, nas rotas de navegação e na pesca. As variações nas marés, elas devem-se à atração lunar sobre as águas. Entretanto, o Sol também exerce influência nesse momento, né? E daí, diante disso, ele nos dá aí 4 opções para saber qual delas está certa. As respostas certas, gente, elas são a número 1, a número 2 e a número 4, tá? Então, a resposta certa é a letra D. A número 2. Na número 2, nós temos aí um mapa, né? Esse mapa aí é chamado do mapa das coordenadas geográficas, onde nós conseguimos localizar as latitudes e as longitudes. E daí ele diz sobre a localização dos pontos a partir do sistema de coordenadas geográficas, é correto afirmar que a única opção aí que está certa é a letra A, porque o ponto A, ele é austral, né? Por quê? Porque ele está abaixo da linha do Equador, que também é chamada dessa forma de austral, e também está na parte ocidental, tá? Como é que eu vejo que ele está na parte ocidental? Porque ele está justamente a oeste do meridiano principal. Mas como que eu vejo isso? Eu preciso saber exatamente aonde está o ângulo de 0 graus, marcando a linha do Equador, e também preciso ver o ângulo de 0 graus, marcando o meridiano principal. A partir disso, eu sei em qual hemisfério está localizado esse determinado ponto, tá? Então, a resposta é a letra A. Número 3. Qual é a antípoda de 0 graus de latitude e de 0 graus de longitude, respectivamente, né? A resposta aí é a letra B, aonde 0 graus de latitude e 180 graus de longitude. Número 4. Na número 4, ele diz: a Terra, ela leva 24 horas para completar o seu movimento de rotação, ou seja, um giro de 360 graus em torno do seu próprio eixo, né? A cada 1 hora, portanto, ela gira 15 graus de oeste para leste. A partir dessa informação,
é possível construir um mapa dos fusos horários para determinar as horas em diferentes pontos da Terra. Com relação a esses fusos horários, né, ele pede para que a gente marque a opção correta. A opção correta, gente, é justamente a letra E, onde ele fala um mapa de fuso horário, ele é constituído por 24 faixas longitudinais, cada qual com 15 graus de diferença, né? Então, isso significa que o intervalo de cada uma dessas longitudes, né, ela possui um intervalo aí de 15 graus, onde cada um desses intervalos, ele vai representar a opção, ele vai representar uma determinada hora, tá? Vamos lá. Número 5. A número 5, nós já temos que fazer aí uma continha. Mas é uma continha bem básica. Ele diz o seguinte: o estádio do Verdão, Cuiabá, onde o fuso horário ele é de 60 graus a oeste, será palco de uma das partidas da Copa do Mundo da FIFA. A disputa será entre Chile e Austrália no dia 13 de junho de 2014, às 18 horas. Como os jogos serão transmitidos ao vivo, qual das capitais abaixo se encontra no mesmo fuso horário da capital do Mato Grosso e assistirá ao jogo às 18 horas? Bom, como que eu faço? É muito simples. Eu pego esses 60 graus de longitude a oeste. Como eu sei que ele é a oeste, o meu resultado vai dar negativo, né? Eu vou ter o sinal de menos na frente, porque é um local onde suas horas estão atrasadas. Então, eu vou pegar esses 60 graus e vou dividir por 15. Vou dividir por 15 por quê? Porque o intervalo entre cada longitude é justamente um valor de 15 graus. 60 dividido por 15, gente, vai dar justamente 4. Então, a resposta é menos 4, que no caso de todas essas cidades aí, a única que trabalha com o fuso de menos 4 é Manaus. Então, a resposta certa será a letra D. Vamos a número 6. Mais um cálculo também de fuso horário. Ele diz: um passageiro que sai às 7 da manhã de Fernando de Noronha com destino a Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, para uma reunião. Ele sabe que a viagem teve duração de 6 horas e 30 minutos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o horário local em que o passageiro deve chegar a Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Como que eu faço isso? É muito simples também. É só eu pegar os fusos horários das cidades, diminuir, né, esses fusos horários. Vai dar aí um valor de 5, né? Perdão, diminuir não. Eu vou somar. Menos 3, menos 2, que vai dar 5. Depois eu pego as 6 horas e 30, que é o tempo de duração, mais o 5, que é o somatório dos fusos horários. A minha resposta será exatamente às 11h30. Então, a resposta certa é a letra D. Moleza também esse exercício, né? Vamos lá. Número 7. Na número 7, nós também temos aí um mapa de fuso horário. E aí ele pede, considerando um jogo de futebol, cuja partida inicia em São Paulo às 21 horas, assinale a alternativa que contém a hora em que este mesmo jogo será visto ao vivo em Paris. A resposta certa, gente, dessa questão é a letra C, tá? Vamos lá para a parte do Mais Enem. Nós temos um texto aí em cima, né? E ele diz: no texto, o autor anota a sua coordenada geográfica, que é a informação de um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre. No texto aí, né, ele fala exatamente a longitude, né, e a latitude aonde ele se encontra, né, aonde ele quer pontuar um determinado local. E aí ele fala, né, justamente para que você analise a questão das coordenadas geográficas. Então, a resposta certa é a letra C.
Na página 585, é só vocês completarem com as respostas que já estão aí em cima, essas partes em branco, tá? Só vocês lerem aí direitinho, que daí vocês vão completar cada uma delas. Até a próxima aula, turma!